Você já conhece o ditado popular que diz que toda ação tem uma reação? Você já ouviu falar sobre patologia do poder? Como reage uma pessoa caso seu ego seja ferido? Como reage uma pessoa quando ela é desafiada, ela é confrontada, sua autoridade é confrontada? Como reage uma pessoa que não conhece a Deus? Infelizmente, até muitos cristãos reagem de uma forma que desconhecemos e que não é a atitude de um cristão reagir quando são confrontados, quando a sua autoridade ela é confrontada, questionada. Muitas pessoas têm uma reação inesperada. Infelizmente, muitos não levam desacatos, né? Não suportam os desacatos, não levam desaforos, enfim. Tudo aquilo que irá ferir o seu ego, ela não deixará impune tal coisa. Eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de escola dominical. A gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo para você e para toda a sua família. É uma satisfação muito grande estar aqui semanalmente e hoje nós já estamos na lição de número 9. E já vou pedir que você curta minha aula, compartilhe em suas redes sociais para que ela chegue ao alcance de outras pessoas também. E não se esqueça de comentar aqui como foi a sua aula de número 8, se realmente a sua classe aprendeu e se você também aprendeu um pouquinho da palavra de Deus. Não deixe de fazer aqui o seu comentário. Lição número 9, nós estamos hoje e vamos falar sobre a conspiração de Amã contra os judeus. O texto que foi tirado por base está em Esther, capítulo 3, versículos 7 a 11, capítulo 4, versículo do 1 a 4. Espero que você tenha lido ou esteja lendo o livro de Esther, para que você fique um pouco mais inteirado da situação e, de fato, dos detalhes que acontecem nesse livro. Então, você já conhece o ditado popular em que diz que toda ação tem uma reação? Você já ouviu falar sobre patologia do poder? Como reage algumas pessoas caso o seu ego seja ferido? Muitas pessoas não lidam bem quando são afrontadas por alguém. Ou até mesmo muitos cristãos não conseguem lidar com afrontas, desacatos, desaforos, enfim. Tudo aquilo que irá ferir o seu ego, o seu orgulho, ele não deixará impune tal coisa. Vamos entender o descaso do rei Xerxes com a vida dos seus súditos, o quanto é perigoso darmos atenção às mágoas das pessoas. Um coração magoado, ele pode transformar-se em um coração cheio de rancor e também cheio de vingança. Amã, ao descobrir a nacionalidade de Mardoqueu e aproveitando de sua autoridade, planejou unir o útil ao agradável no pensamento dele, no modo dele ver. Varrer da terra todos seus antigos inimigos e realizar a sua vingança em nome de sua nação. Mardoqueu nos deu o exemplo de como reagir diante de tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Nos ensinou que em meio às crises e lutas espirituais, porque aprendemos que isso era uma guerra diabólica e, portanto, espiritual, devemos nos manter firmes e inabaláveis quanto às nossas convicções. Se somos aclamados pelo mundo, algo não vai bem. Porém, se somos odiados de todos, é sinal que estamos no caminho certo. Somente seremos salvos, Jesus disse, se perseverarmos até o fim. Pode estar tudo bem, mas quando proclamamos o nome de Jesus, as pessoas se afastam e nos desprezam. Não importa o quanto você é bem-sucedido, a partir do momento que nos declaramos cristãos, o mundo se volta contra nós. Você conhece sobre o antissemitismo? O que
significa esse termo realmente? Isso é antigo e ressoa até nossos dias. E durará, infelizmente, até a grande tribulação. Como você acredita que começou a ideia de perseguição a um povo, a uma etnia ou a um grupo religioso? Começa por uma pessoa, por ideias lançadas ao vento e que têm o poder de inflamar as pessoas e elas acreditarem ser verdade aquele pensamento. São pessoas que têm o poder de manipular outras com suas ideias diabólicas de tal forma que essas pessoas acreditem que isso é verdade e começam a ter a mesma opinião. Foi assim que começou o que culminou no Holocausto dos judeus na Alemanha. Os judeus não foram levados diretamente para as fileiras das câmaras de gases. Isso começou com líderes religiosos, plantando a semente do ódio contra o povo judeu em suas congregações, em suas igrejas. Por vezes, assistimos vídeos em nossas redes sociais de líderes religiosos inflamando a população, os seus fiéis, contra os crentes, contra os evangélicos, dizendo que nós odiamos a Maria, que não acreditamos nos santos, que somos hereges e que infestamos o mundo com nossas ideias erradas. Outros dizem que o mundo seria bem melhor sem os crentes e sem a Bíblia Sagrada. Quantos nos odeiam, nos desprezam pelo simples fato de sermos cristãos? Sabe qual livro Hitler usava para influenciar as pessoas? Não eram as próprias ideias dele, não. Ele usava a própria Bíblia para justificar os ataques aos judeus. Foi da mesma forma que o diabo convenceu Eva no jardim do Éden e tentou vencer Jesus no deserto com a palavra de Deus. Assuero foi tolerante ao ataque aos judeus, mesmo sem saber quem era o tal povo. E ao longo da história mundial, ao longo do tempo da história mundial, podemos observar que a tolerância de ataques antissemitas aos judeus dos governos é que causou e causa tanta atrocidade aos judeus e à Igreja de Cristo. Os judeus, onde estiverem, mantêm sua tradição religiosa e isso incomoda a outros povos, a exclusividade que eles dão ao Deus único e aos seus mandamentos. Não podemos nos conformar com isso, mesmo que eles estejam endurecidos quanto ao Evangelho de Jesus e a Ele como Messias enviado. Devemos orar por eles, mas isso não quer dizer que concordamos com seus erros e com o endurecimento de coração deles. Israel não é responsável pelos acontecimentos no mundo e muito menos pela falta de paz. Ao contrário, são vítimas do terrorismo sistemático. O desejo deles, do terrorismo, é que Israel desapareça da terra, acreditando serem eles o pivô de todas as tragédias. No tópico 1, nós vamos falar sobre o plano odioso de Amã. Primeiro ponto, intrigas e patologias do poder. Que plano maquiavélico de Amã. Tratamos muito a respeito de como se deu esse impasse entre Amã e Mardoqueu. Se você não assistiu minha aula 8, vou deixar um card aqui. Você assista que você vai entender o impasse que houve entre esses dois homens. Amã foi elevado de posição em meio à nobreza e o rei deu uma ordem que Amã fosse reverenciado por todos. Em sua presença, todos deveriam curvar-se. Mardoqueu não obedeceu tal decreto por questões
não somente religiosas, mas por questão de nacionalidade. Nacionalista era uma rivalidade intergeracionais, como aprendemos na lição 8, entre judeus e amalequitas. E não era idolatria curvar-se diante de Amã, mas pela questão de serem os amalequitas inimigos de Israel desde o êxodo do Egito. Ele não se curvou. Foi questionado por seus colegas o porquê de tal atitude, confessou a sua nacionalidade e imediatamente foi denunciado a Amã a sua irreverência. Foi colocado à prova para ver se manteria a mesma determinação caso Amã soubesse da sua posição. Mardoqueu não se intimidou, manteve suas convicções diante de todos, inclusive de Amã. Na verdade, não era zelo pelo decreto do rei, e sim intrigas. Queriam jogar Mardoqueu na fogueira. Em todo o grupo social, a inveja e as intrigas estão presentes, infelizmente. Orgulho e ego ferido revelam o pior das pessoas. Foi o que aconteceu com Amã. Seu comportamento foi desproporcional ao ocorrido. Revelou-se uma pessoa doentia ao não saber lidar com a oposição das pessoas. Patologia é o estudo das doenças e do sofrimento das pessoas. Patologia do poder é o sentimento que é despertado nas pessoas quando elas chegam ao topo. Sentimentos perversos e de corrupção. O poder é perigoso porque costuma atrair vilões e não somente pessoas bondosas e com sentimentos reais em trabalhar em prol da sociedade. Infelizmente, conhecemos há um bom tempo que o poder público vem sendo usado para práticas opostas à função real do poder representado. Muitos, quando chegam ao poder, como no caso de Amã, ao invés de trabalhar para o bem coletivo, entram com a finalidade de satisfazer seu ego pessoal ou visar lucro fácil. É o que chamamos de desvio de conduta. Quando nós passamos, por aquela pandemia em 2020, isso foi bem retratado no meio da política. Quantos governantes desviaram dinheiro da saúde, de respiradores, para o seu próprio bolso, não importando com a vida das pessoas. A pessoa sabe o que faz. Ela sabe que é errado, mas não se importa. É transtorno de personalidade antissocial. Está ali não por um grupo maior, para defender os interesses da maioria. Está ali apenas por ele e nada mais. Não se importa em violar os direitos dos outros e de satisfazer os seus desejos egocêntricos. É o único objetivo que leva muitas pessoas a desejar o poder. Como vemos hoje na nossa política brasileira, foi Amã lá no passado. Os governantes tinham o poder, o dever de cuidar do povo e não de suas questões pessoais. Ele usou do seu poder, de sua influência, para satisfazer seu desejo homicida. Planejou o extermínio de todos os judeus de uma única vez, sem sujar as suas mãos. O poder é maravilhoso e ele pode revelar o pior das pessoas, infelizmente. Quem exerce o poder deve manter e agir com serenidade. Lembre-se, tem um Deus e Senhor no céu, acima de todo poder. Deus não faz diferença de pessoas. Seremos recompensados pelo bem que fizermos. Da mesma forma que o político não deve aspirar o poder por causas pessoais, assim um cristão
Ele não deve fazer a obra de Deus simplesmente pelo dinheiro, por interesses pessoais, por ganância, e ajam sobre o rebanho de Deus como dominadores. No ponto 2, a extensão do plano. Qual era a dimensão do plano de Amã? Não era apenas uma pessoa, era uma nação. Se a questão era contra Mardoqueu, por que estendeu a sua raiva toda ao todo povo judeu? Não era uma questão pessoal, era uma questão de rivalidade nacionalista. Eram inimigos desde os primórdios. O Império Persa abrangia todo o Oriente Próximo. Em linha reta, de um extremo ao outro, eram mais de 4.000 quilômetros, que era o governo médio-persa. Em toda essa extensão, havia comunidades de judeus dispersos pelo exílio. Ninguém ficaria de fora. Até mesmo aqueles que já haviam retornado a Jerusalém estavam debaixo deste decreto. O ponto 3, a astúcia e o oportunismo. Amã escondeu de Assuero a verdadeira motivação do seu pedido. Era pessoal, nada mais do que isso. Não era um cuidado com o reino persa. Não era o trono de Xerxes que estava em jogo. Era um homem de ego ferido e vingativo. Assuero havia sido sensato em muitas questões do reino. Quando consultou a lei para saber o que deveria fazer com a sua rainha desobediente a Mestres ou Vasti. Quando ele foi notificado do atentado contra a sua vida e mandou averiguar se era verdade os boatos. Agora, ele não indaga a Amã nada acerca deste pedido. Ele simplesmente afirmou que havia um povo, não fez questão de explicar qual povo. Assuero também não teve interesse em saber quem era o povo. Haviam pessoas a serviço do reino para tratar das questões políticas e ele não se preocuparia com isso. A vida das pessoas não eram importantes quando o assunto é o poder. Concordou sem questionar, deu seu anel, o sinete, para que fossem seladas as cartas. E a ele foi dado o poder para definir os termos da carta e ser enviada a todas as comunidades, ou a todas as províncias, em nome do rei. Eram 127 províncias. Amã fez uma proposta irrecusável ao rei. A quantia em riquezas oferecidas pelo decreto eram equivalentes a 2/3 dos impostos arrecadados anualmente pelo Império Persa. Foi o golpe de misericórdia. Falar que o tal povo possuía leis diferentes, e é claro que isso era verdade, pois haviam recebido as leis de Deus e seriam fiéis a ela. Por si só, não seria suficiente para que o rei aceitasse tal proposta. Ofereceu pagar 10.000 talentos de prata para livrar o reino desse povo perigoso. Esse valor hoje seria em torno de 5,5 milhões de dólares. Não se sabe ao certo se Amã estava usando recursos próprios ou dos cofres do rei, quando o rei diz a ele, entre aspas, fique com a prata e com o povo, e pode fazer o que bem entender deles. Claro que Amã estava contando com os despojos dos judeus e isso entraria para os cofres públicos. Para selar a conversa, ele entregou a Amã seu anel com sinete, para selar as cartas e enviá-las a todas as províncias. Amã, para manipular ao rei Xerxes, apelou para o seu ego, quando dizia que o povo não obedecia às suas leis.
Liderar requer prudência. Os que lideram não podem tomar atitudes baseadas em o que ouviram, em seu ego ferido ou a seu benefício próprio. Requer sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de outras motivações, aparentemente nobres. É a sabedoria que vem de Deus, e isso requer comunhão com o Pai para liderar com prudência e serenidade. No tópico 2, nós vamos falar sobre a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. No ponto 1, o pavor da violência. Você já imaginou que em um dia determinado as pessoas vão tirar a sua vida simplesmente pelo fato de sermos diferentes? Por sermos povo exclusivo de Deus, sofreremos esta violência? Entrarem em sua casa, saquear todos os seus bens e fazer o que bem entender com você? Onde buscar socorro se é o governo que permite isso? Bem escreveu o salmista, entre aspas, nosso socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. O jeito foi humilhar-se diante de Deus. Não havia outra solução. Estavam distanciados de Deus, camuflados de cidadãos persas, no conforto e sem muitas preocupações. Era a hora do teste, em que eles teriam de revelar em quem realmente eles confiavam. O jejum, roupas de sacos e rasgadas, cinzas na cabeça. Era a mais alta humilhação de um judeu diante de Deus e da sociedade. Assim fizera Mardoqueu. Chamou a atenção de Deus. Ninguém seria poupado, desde os velhos até as crianças. Em um único dia, Amã destilaria o seu ódio sobre o povo de Deus. Não era verdade que havia intenção de revolta dos judeus. Não há nenhum fato registrado dos historiadores quanto a isso. Entretanto, foram vítimas da perversidade de Amã. A violência começou com Caim, que nunca havia presenciado um homicídio e foi capaz de tramar contra a vida do seu irmão Abel. Mesmo Deus destruindo a terra com o dilúvio, a maldade humana traspassa a barreira do tempo e chegou aos nossos dias. Quanta intolerância, quanto ódio, quanta perversidade o homem é capaz de fazer. Nos assustamos ao lermos e ouvirmos os noticiários. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, isto é, tempos difíceis, homens amantes de si mesmo, arrogantes, blasfemos, desobedientes, caluniadores, irreconciliáveis, traidores, soberbos, presunçosos, transvestidos de aparência, de piedade, de bonzinhos. Quem imaginaria que o primeiro-ministro de um império, o segundo depois de Assuero, que deveria cuidar dos seus súditos, do reino, maquinou algo tão perverso? Ponto 2. Bebida, confusão e tristeza. O Império Persa era um dos mais poderosos e, com certeza, tudo funcionava bem, inclusive os correios. Depois de entregues a cada província, a lei foi decretada e as pessoas ficaram confusas, sem entender o porquê e para quê. Como alguém consegue alimentar tanto ódio por uma etnia? O pior de tudo é que depois de enviar as cartas e oficializarem tudo, sentaram-se para beber. Como alguém pode ter uma consciência tranquila depois de mandar exterminar uma nação inteira que não tinha para onde fugir? Isso não assusta.
pois ouvimos noticiários em que pessoas matam seus filhos, esposa, mãe, vizinho, violenta crianças, mulheres e dormem com o corpo da vítima em sua casa, sepultam em sua própria casa para esconder o corpo, guardam em geladeira, em freezer, jogam nos rios e, pasmem, participam da busca pelos desaparecidos. Outros vão lá e choram nos velórios. Um mundo dominado pelo mesmo sentimento que dominou a Amã. O que restou para Mardoqueu e os demais judeus? Clamar, gritar em alta voz pelas ruas de Susa, chamar a atenção de Deus e chamar a atenção da rainha Esther, que não sabia nada que estava acontecendo. Por onde chegavam as cartas, o sentimento era o mesmo: luto, tristeza e desespero, lamentação e jejum. Somente Deus pode frear a maldade humana e ninguém mais, pois ele domina sobre as nações. Deus se manifesta a sua glória desde os céus e a sua ira sobre toda a impiedade e injustiça. Todos eles um dia irão comparecer diante de Deus. Ponto 3. Crise e clamor. Tem um ditado que diz, entre aspas, a fim de que o mal triunfe, só é preciso que os homens bons fiquem de braços cruzados. Ditado este atribuído ao político Edmund Burke. Os justos devem se manifestar diante das heresias e dos desmandos políticos quanto aos princípios bíblicos. A igreja, infelizmente, ela pouco se manifesta em relação às atrocidades praticadas no mundo. Não podemos dizer que não soubemos, pois Deus pesa os corações e pagará os homens segundo as suas obras. Não podemos nos manter frouxos no dia da angústia. A nossa força será pequena e devemos livrar aqueles que estão sendo levados para a matança. Havia fé e bravura naqueles 40 mil que regressaram, ou 50 mil, como a Bíblia diz que 50 mil regressaram a Jerusalém sob o comando de Zorobabel. Mesmo diante das adversidades, e havia tranquilidade e conforto para os que ficaram em Susa. Muitos em Jerusalém também dedicaram, quando nós lemos lá o livro de Esdras e de Neemias, muitos dedicaram a riqueza, sua riqueza, na construção de suas casas luxuosas, cuidavam de suas coisas e deixaram de sustentar os sacerdotes e levitas para cuidarem da casa de Deus. Então, envolveram com sua vida e deixaram a obra de Deus de lado. Não aprenderam nada com o exílio, precisavam saber na íntegra quem realmente eles eram. Foram denunciados pelos profetas pós-exílicos Ageu e Zacarias. O pecado de alguns trouxe sofrimento a todos. Porque sempre precisamos experimentar a dor e sofrimento para buscarmos a Deus de todo coração. Devemos buscar a Deus enquanto Ele está perto e podemos encontrá-lo. Devemos aprender com os grandes homens de Deus. Davi orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia para agradecer a Deus. E Jesus era um homem de oração. Devemos fazer depósitos de oração diante de Deus para resistirmos o dia mau, porque ele vem para todos com certeza. Então devemos orar sem cessar. No último tópico, nós vamos falar sobre o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Primeiro ponto, faces do antissemitismo. Gente, estudar isso em uma aula
é muito difícil, né? A gente tem que fazer um resumo, como o nosso comentarista fez aqui, bem breve, né? Ele nos aconselha, orienta os professores, que levem vídeos, imagens. Então, se você tiver tempo lá na sua aula e levar algum depoimento, né, de judeu que sobreviveu ao Holocausto, imagens do Holocausto, dos guetos, e você tiver tempo de fazer isso na sua aula, vai ser bem-vindo, né? Nosso pastor Silas Queiroz, ele orienta que o professor que for lecionar nesse dia, que leve algum documentário, e se você tiver tempo de passar, faça isso. Conceito de antissemitismo. O antissemitismo é como se define o preconceito contra pessoas de origem semita, em geral, árabes e judeus, né? De fala hebraica e aramaica. O termo é historicamente associado aos judeus, pois a perseguição a esse grupo no continente europeu se estendeu por vários séculos, chegando a episódios violentos e à sua expulsão de determinados países. O antissemitismo, ele teve três faces, né? Religioso, nacionalista e racial. Foram fases do antissemitismo que aconteceram nas gerações que se passaram. Religioso, a face dele religioso, ou a fase religiosa do antissemitismo. Ele refere-se às festas cerimoniais, à exclusividade da religião, foram considerados hereges pelos papas e governantes, e eles não aceitaram o cristianismo como a verdadeira religião. A fase nacionalista. Foram acusados de serem causadores das crises econômicas e eram expulsos por onde passassem, até ficarem acuados em guetos e assim serem presas fáceis das nações. E também a fase racial, com a pretensão de purificação das raças, tiveram a diabólica ideia de exterminarem de vez os judeus de toda a Europa. Um ponto de partida para entendermos a origem do antissemitismo, sobretudo o moderno, é o que conhecemos como diáspora judaica. Basicamente, essa diáspora foi a fuga dos judeus que abandonaram a Palestina por conta da perseguição que sofriam dos romanos na região. Os judeus habitavam a província romana da Judéia e a sua luta pelo fim da dominação romana levou a uma forte repressão dos romanos no século I depois de Cristo. Luta constante que conhecemos quando lemos as histórias dos Zelotes e dos Macabeus. Assim, mesmo integrados no continente europeu, os judeus faziam questão de diferenciar-se, preservando suas tradições e sua religião. A diferença de religião é considerada pelos historiadores um dos motivos da perseguição contra os judeus durante a Idade Média. Nessa época, eles, em grande parte, mantiveram o judaísmo enquanto que a Europa toda era católica. O fato de que os judeus eram vistos como algozes de Jesus também reforçou essa perseguição. Isso explica porque alguns locais da Europa decidiram expulsar todos os judeus dos seus territórios, como foi no caso do Reino Unido, em 1290, Espanha, em 1492, em Portugal, em 1497. A perseguição a essa população na Europa se estendeu da Idade Média à Idade Moderna. Durante a pandemia da peste bubônica, e também conhecida como peste negra, os judeus foram acusados de causarem a doença e foram perseguidos por isso. Olha até onde chega o ódio de uma pessoa. Diversas aldeias habitadas por eles foram atacadas no período. A peste bubônica é uma doença causada pelo Yersinia pestis, que é uma bactéria encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com seres humanos, a transmissão da doença acontece. A partir daí,
A peste pode ser transmitida de humano para humano pelas secreções do corpo ou pela via respiratória. A perseguição aos judeus tornou-se mais intensa quando esse grupo foi perdendo espaços na burocracia e nas posições de maior influência dos estados europeus durante o século XIX. A riqueza sem o poder era vista como uma ação de parasitas. Não temos espaço aqui para relatar a história do antissemitismo completa, né? Uma aula assim, fica até chata a aula, né? Se a gente quiser trazer tudo, o conhecimento em apenas uma aula. Mas eu só estou dando uma abertura maior aqui para que você entenda realmente o antissemitismo. Então, o antissemitismo moderno se difere de um antijudaísmo. Antijudaísmo é diferente antissemitismo de antijudaísmo. O seu caráter racista. Se a intolerância aos judeus é milenar, ela sofre uma reconfiguração no século XIX com o eugenismo e as teorias raciais pseudocientíficas. Antes, o antijudaísmo estava fortemente vinculado ao cristianismo e a uma rejeição à fé judaica. Um tipo de antissemitismo antirreligioso, por assim dizer. O judaísmo passa a ser encarado como uma questão de raça, uma identidade étnica e não apenas como religião. Foram acusados de praticar libelos de sangue, que são alegações que acusavam os judeus de assassinarem crianças cristãs ou não judias para usarem o sangue das vítimas sacrificadas em rituais religiosos. E isso na Idade Média. Eles usavam sangue para fazer os pães, né, da Páscoa. Olha a ideia das pessoas. Isso provocava os pogroms. É uma palavra russa, né, nem sei se a pronúncia está ok, que descreve os grandes ataques de violência contra os israelitas, muitas vezes apoiados por autoridades governamentais. Sofreram com a Inquisição, que foi criada pela Igreja Católica. Eles julgavam as pessoas que não eram adeptas ao cristianismo, inclusive os cristãos foram muito massacrados também na Inquisição. Teve duas fases, uma na Baixa Idade Média e outra na Idade Moderna. Os judeus foram hostilizados a se converterem ao cristianismo ou serem expoliados. Uma vez pelo Papa Sisto, em 1414 a 1484, outra vez pelo Papa Paulo III, em Portugal, em nome do Tribunal do Ofício, em 1468 a 1549, foram considerados hereges naquele tempo. E já com o então Papa Paulo IV, os judeus foram confinados em guetos em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Ponto 2. Antissemitismo nacionalista. A prosperidade dos judeus causava ódio, e isso também promovia os ataques pogroms, que eram os ataques físicos violentos. Era o antissemitismo nacionalista no século XX, na Ucrânia e na Rússia. Eram culpados pela crise econômica dos países leste europeu e, contaminados com essa ideia, reagiam violentamente contra os judeus. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial, 1939 a 1945. Ao proclamar a superioridade ariana, os alemães e o Holocausto, matou mais de 6 milhões de judeus em toda a Europa. O pretexto para o antissemitismo era a eugenia, a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. Os guetos, que eram os bairros, isolavam os judeus, separando-os não só da comunidade envolvente,
mas também de outros grupos judaicos. Então, eles foram ficando fracos quando foram isolados, né, sozinhos em cada bairro. Os que sobreviviam eram levados ao campo de concentração, onde faziam trabalhos forçados e viviam como se fossem nada. Muitos foram levados a câmaras de gases e outros fornos, né, em alta temperatura e queimados vivos. Um verdadeiro holocausto. No ponto 3, antissemitismo hoje. Mas ainda existe antissemitismo hoje, em pleno século XXI? Sim, existe. E com a mesma crueldade do passado. Houve um movimento chamado de sionismo, isso é, que os judeus voltassem à sua terra, que era deles por direito, e fosse um Estado independente, como todas as nações. Fato este que aconteceu em 1948, quando as Nações Unidas determinou que Israel voltaria a ser uma nação, e isso se deu em cumprimento da palavra de Deus. Desde então, a perseguição continua de quase todas as partes do mundo. Enfrentaram árabes, enfrentaram todos os tipos de dificuldades, de guerras, por estarem ali até os dias de hoje. O ataque mais recente aos judeus aconteceu em outubro de 2023, quando um grupo terrorista invadiu Israel por terra e pelos ares e matou dezenas de pessoas indefesas de forma cruel. Matou famílias inteiras, bebês decapitados, mulheres violentadas e mortas, suas casas saqueadas. 1000 anos atrás? Não, em outubro de 2023. Deixaram mortos mais de 1.200 pessoas e mais de 200 pessoas foram sequestradas. Primeiro, o grupo do Hamas, depois o grupo do Hezbollah e, em sequência, outros grupos terroristas também se aderiram à perseguição contra Israel. Neste momento lá, eles estão sendo atacados por esses grupos. Sabemos que isso se intensificará na grande tribulação, quando Israel fará uma aliança com um líder mundial, com pretexto de dar paz a eles, a paz que eles tanto almejam, e serão enganados mais uma vez. A verdadeira libertação dos judeus virá da parte de Deus. Jesus livrará Israel do extermínio total. E eles reconhecerão Jesus Cristo como o Messias enviado. Os inimigos não querem apenas as suas terras, o direito de serem uma nação. O desejo deles, da atualidade, é o mesmo de Amã no passado, o extermínio geral dos judeus. Zacarias profetizou a volta de Jesus em sua segunda fase, em que os pés de Jesus estarão no Monte das Oliveiras, e acontecerá a grande guerra mundial no Vale do Armagedon, em que o monte se fenderá ao meio e formará um grande vale. E Jesus será o Senhor de toda a terra. Todo olho verá a volta de Jesus naquele dia. E o remanescente de Israel será salvo. E todos os judeus que creram em Jesus em todas as gerações. Será a conversão nacional de Israel. Daniel, ele não entrou em desespero com o decreto do rei. Mardoqueu não entrou em desespero com o decreto do rei. Todos tomaram a mesma decisão. Foram orar, clamar a Deus, jejuaram, humilhando-se diante de Deus, que tem o poder de guardar o seu povo, mesmo que o decreto se cumpra e não seja revogado. Ele passará conosco em meio à tormenta. Ele é o mesmo Deus que esteve com os jovens na fornalha ardente. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se prepare bem para a sua aula, né, para que você domine bem esse assunto. Um assunto difícil para nós, mas tenho certeza que o Espírito Santo irá nos ajudar com mais essa aula de número 9. Se você realmente gostou do comentário, dá um curtir aqui, isso ajuda meu canal.
Se inscreva, não fique aqui só assistindo, mas se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais. Isso ajuda muito o meu canal a crescer e a minha videoaula chegar para outras pessoas. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue abençoando você, nos guardando, né, nos livrando da fúria do maligno contra a Igreja de Cristo. E já estamos quase encerrando o nosso trimestre. Vou deixar aqui na descrição da minha aula o link do meu WhatsApp, você fala diretamente comigo, também o link da Hotmart, se você desejar receber o PDF exatamente como eu leciono aqui. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.